Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida. Chegamos mais uma vez para cultuar, para adorar e para servir ao Senhor. E neste culto, para a gente começar, quero convidar você a olhar Hebreus capítulo de número 7, verso de número 26 e 27. Como foi de manhã, queremos abrir o nosso culto olhando para esses versículos que diz o seguinte: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Oremos. Pai, diante da tua pessoa nós estamos, queremos ouvir a tua voz, entender os teus planos, aplicar a tua palavra no nosso coração. Senhor, nosso Deus, que cada ato deste culto venha a ser para adoração, louvor. Corrige-nos, ó Deus, orienta-nos, Senhor, fala ao nosso coração, que possamos ser tocados pela palavra poderosa do Senhor. É em teu nome que nós oramos, amém, e graças a Deus. Tenho um convite especial para você. Semana que vem, semana da Páscoa, você é o nosso convidado para estar cultuando ao Senhor presencialmente. Um momento em que nós vamos lembrar da morte, mas sobretudo da ressurreição de Jesus Cristo. Nós adoramos não o Cristo morto, mas o Cristo que está vivo e voltará para nos buscar. Venha estar conosco. Paulo Bueno, 992 Taquaral, em Campinas. Também quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, faça isso. Inscreva-se no nosso canal. Tenho a certeza que você será rico e poderosamente abençoado ao receber a palavra de Deus na sua casa ou onde você estiver. Também quero pedir a você que dê um likezinho, um joinha, para que a mensagem seja divulgada e vá mais adiante. Também, tocando o sino, você receberá notificações. Quando nós estamos transmitindo via rede social, você será comunicado. Então, olha, toque o sino para que sempre quando você receber alguma notificação, você vai ter a ciência de que estamos falando da palavra de Deus, da parte de Deus ao seu coração. E por último, o meu pedido é que você compartilhe esta mensagem com mais 3 ou 5 pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Hoje é comemorado o Domingo de Ramos, um dia especial da entrada do Senhor em Jerusalém, um dia marcado onde o povo então adorou ao Senhor. E eu quero ler aqui em João capítulo de número 12, verso de número 12 também, até o verso de número 19, e depois nós vamos para Hebreus capítulo 7, que é o estudo dos nossos dias. Vamos juntos fazer isso? Diz assim a palavra de Deus. João 12, verso de número 12. No dia seguinte, a numerosa multidão
que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos, palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinha feito isto com ele. E a multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Agora Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7. Nós encontramos, então, Melquisedeque, tipo de Cristo. Veja só que diz assim, o verso de número 1: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Verso de número 17 do capítulo 7 diz assim: Porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Pai, diante do Senhor nós estamos, que a Tua palavra, Deus, fale conosco. Queremos ser tocados, ó Deus, pela palavra do Senhor, transformados por ela, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. O capítulo 7 de Hebreus apresenta o sacerdócio de Jesus, numa perspectiva completamente diferente do sacerdócio levítico, mas tal qual o sacerdócio de Melquisedeque, ou da ordem de Melquisedeque. O autor mostra que a profecia do salmista, na qual revela o sacerdócio de outra ordem, superior a de Arão e a levítica, teve seu fiel cumprimento na pessoa do Senhor Jesus. Impressionante que Melquisedeque era rei de Salém, e rei esse que era o rei da justiça, assim como o seu nome revela isso, apresentando Jesus também como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Para nós é muito marcante o momento em que Jesus entra justamente em Jerusalém, montado num jumento, e então as pessoas cortaram ramos e proclamavam Jesus Rei. E Jesus, ele é este rei, ou tem um sacerdócio com realeza. O autor sacro destaca que Melquisedeque era sacerdote e rei ao mesmo tempo. Como sacerdote, ele recebeu os dízimos de Abraão, e como rei, governava Salém. Embora os reis tivessem alguma participação no culto da antiga aliança, todavia a função sacerdotal levítica de oferecer sacrifício e representar o povo diante de Deus cabia somente ao sacerdote. E eles não eram rei, mas aqui nos é apresentado um sacerdote e um rei. Ainda não havia a ordem levítica, Abraão é antes, e aqui faz justamente uma alusão à pessoa de Jesus Cristo. E esse Jesus, que é de outra ordem, da tribo de Levi, Jesus, que era da tribo de Judá, agora é levantado por Deus como sumo sacerdote segundo essa nova ordem, da qual Melquisedeque é o tipo. Um sacerdote firmado na justiça. Deus é o rei justo. Olha, aqui mostra a tipologia sobre o sacerdote de Melquisedeque. O autor destaca que esse fora rei da justiça e depois rei de Salém, que é o rei da paz. A figura histórica de Melquisedeque como rei de Salém aparece em Gênesis capítulo 14, verso de número 18 a 20, no contexto da guerra de 5 reis contra 4 no Vale do Rei. O nome Melquisedeque, cujo significado original era Zedeque é rei, interpretado pelo autor de Hebreus aqui como rei da justiça. É fora de qualquer dúvida que Melquisedeque é um tipo de Jesus, que reinaria com justiça, cujo reinado não tem fim. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse instante, ao olharmos, nós vamos a ver aqui, estamos vendo o tipo da pessoa do Senhor Jesus, que lá no Antigo Testamento era Melquisedeque, agora podemos ver a pessoa do Senhor, um sacerdote com legitimidade divina. O verso de número 3 de Hebreus: sem pai, sem mãe, sem genealogia, deve ser visto como um contraste entre o sacerdócio levítico e o de Melquisedeque. O levítico precisava ter uma linhagem, dependia da sua genealogia para o legitimar. Quem não fosse da tribo de Levi não podia oficiar como sacerdote. É exatamente isso que o autor está demonstrando, ou quer mostrar aqui, que o sacerdócio de Melquisedeque não dependia de genealogia para mostrar a sua legitimidade sacerdotal. Da mesma forma, o sacerdócio de Cristo era também legítimo por pertencer a uma ordem superior à ordem de Melquisedeque.
e sendo Ele o nosso sacerdote, nós podemos ir a Deus através de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, na ordem levítica, o homem chegava até o sacerdote, e ele é o representante do homem perante Deus. Agora temos Jesus, que nos representa diante do Senhor. E nesta hora, em nome do Senhor Jesus, que Ele venha ser o seu sacerdote. Nós somos separados de Deus por causa do pecado. A queda fez a separação entre nós e o nosso Deus. Mas você tem um sacerdote legítimo, o nosso Senhor, o nosso Deus. Alguém especial que pode nos representar em nome do Senhor Jesus. E quanto ao aspecto da sua natureza, podemos ver que é um sacerdote perfeito. Não há nada que atrapalhe. Veja que o próprio verso de número 26 e 27, o qual nós lemos na abertura do nosso culto nesta hora, fala sobre esse sacerdote inculpável, santo, sem mácula. É alguém que nos representa com uma natureza limpa diante do Senhor. O sacerdócio levítico, antes de fazer qualquer sacrifício, precisava fazer primeiro para ele mesmo, e é isso que diz o verso, e depois para o povo. Mas agora nós temos um sacerdote que é superior. Ele não precisa fazer sacrifício, ele se fez sacrifício por nós, para que eu e você pudéssemos ter perdão e remissão de pecados, ter vida santa diante de Deus e dos homens. Você já pediu para que esse sacerdote ou o supremo sacerdote venha a ser o rei da sua vida, o rei de paz da sua vida? Talvez você não tenha paz, porque o seu rei não é de paz. Hoje o Senhor se apresenta a mim e a você como o rei justo e o rei da paz, o sacerdote perfeito, o sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, para que eu e você pudéssemos ter perdão e remissão de pecados. Ele é poderoso para tirar de você toda esta culpa. Talvez você não tenha dormido por causa da culpa e foi ao médico. O médico deu um remedinho para você dormir, porque há um peso do pecado. O pecado traz peso. E nós tentamos abafar o pecado de várias maneiras, com obras, tentando abafar os nossos pecados, fazendo boa ação, mas isso não pode abafar os nossos pecados. Muitas vezes através da religião. E olha, muito mais do que ser religioso, há muita gente que é religiosa, mas não tem remissão, não tem perdão dos seus pecados, carrega em si o peso do pecado. Mas hoje o Senhor quer ser o seu sacerdote supremo, no qual você pode ter liberdade e libertação de todos os seus pecados em o nome do Senhor Jesus. Hoje é tempo, porque Ele é um sacerdote perfeito. Quando nós olhamos para o verso de número 11, portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdote levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão?
Era porque não era possível atingir este alvo, mas através do Senhor Jesus, nós podemos ter um relacionamento com o nosso Deus. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, a lei, o sistema sacerdotal do Antigo Testamento não pôde resolver o problema da culpa, não pôde produzir perdão e a santidade que Deus exigia, mas através de Jesus Cristo nós podemos ter esse relacionamento com Deus. Nós podemos ter perdão e remissão dos nossos pecados através do sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz, e temos a possibilidade de andar em vida santa. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo em nome do Senhor Jesus. Também é um sacerdócio imutável. O capítulo destaca isso. Verso de número 12 diz: pois quanto se muda o sacerdote, necessariamente muda também a lei. Quando mudava o sacerdote, aqui é um sacerdote imutável. É-nos colocado o Salmo de número 110, verso de número 4, onde nos apresenta esse sacerdócio imutável. E eu quero ler para você o que está lá no Salmo de número 110, verso de número 4, diz assim: o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdote imutável. Lá a profecia se cumprida na pessoa do Senhor Jesus. E aqui em Hebreus capítulo 7 é citado o Salmo 110, verso de número 4, falando que agora não é mais um sacerdote que é transitório, mas Jesus, ele é imutável e o seu caráter não é transitório. Portanto, nessa hora você pode ter esse Jesus que não muda, ele permanece da mesma forma. Ele morreu na cruz para a remissão e perdão dos nossos pecados. E além de tudo, é um sacerdócio eterno. O sacerdócio de Cristo não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, diz o verso de número 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Cristo não era sacerdote por uma imposição humana ou um mandamento carnal, mas por atribuição divina. Louvado seja o nome do Senhor. Você já foi a esse sacerdote? Talvez você tenha o costume ou teve o costume de ir a um clérigo religioso, confessar os seus pecados. E se você voltar talvez àquela igreja, não é mais aquele que está ali, é outro. A palavra de Deus nos ensina que há um sumo sacerdote superior a Abraão, a Arão, a Melquisedeque, e esse é Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Deus, e Ele tem um caráter eterno, para sempre. E o que se destaca
os seus atributos, ou são os seus atributos, melhor dizendo, porque ele é santo. O verso que nós encontramos aqui é verso 26, pois um sumo sacerdote como este, santo, olha, Hebreus capítulo 12, verso 14, que é conhecido por nós da igreja do Nazareno, onde fala sobre a santidade do Senhor. Procure viver em paz com todos, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E isso só é possível, termos essa santificação, sermos santificados, porque temos agora um sumo sacerdote que é santo, como diz o verso de número 26, também é inculpável, não há culpa nele. Jesus cumpriu todas as exigências de uma vida santa requerida para o sumo sacerdote. Ele viveu sem pecado, inocente, diz a palavra do Senhor. Ainda, olha, sem nenhuma maldade. E ele é o único que pode me representar e pode te representar perante o Senhor, porque ele é santo, ele é inculpável. E além de tudo, o seu sacerdócio é imaculado. Jesus é o sacerdote sem nenhuma mancha. O texto está dizendo santo, inculpável e sem mácula, imaculado. Olha, sem nenhum tipo de mancha. Olha, ele viveu uma vida santa para que eu e você pudéssemos ter perdão, remissão dos nossos pecados, mas também possamos levar uma vida santa diante do Senhor. Assim como ele foi separado dos pecadores, ele nos chama a uma vida santa para andarmos separados do pecado. O Filho de Deus assumiu a condição humana e se fez pecado por mim e por você, mas sem pecar. Cristo é o nosso sacerdote imaculado, sem nenhuma mancha. Nesta hora, olha, nesse capítulo, nos apresenta aqui o grande rei e sacerdote, o qual é superior ao sistema levítico. Melquisedeque, rei de Salém, a quem Abraão entregou o dízimo, tornou-se um tipo de sacerdote eterno. E não só isso, mas todo o sistema levítico tornara-se obsoleto, visto que a nova ordem sacerdotal havia suplantado a antiga. E nesta hora você pode ter a certeza que o Senhor, nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é aquele que traz remissão, perdão. Ele é o Rei, Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele está presente. Resta saber se eu e você estamos prontos e dispostos a ser submissos, a nos colocar diante do Senhor, a colocar a nossa vida diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz da minha vida o que o Senhor quer. Senhor, perdoa os meus pecados, santifica a minha vida para louvor, honra e glória do teu santo nome. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai, nesta hora, que o Senhor venha ser o supremo sumo sacerdote da nossa vida e da nossa história. Pai, diante do Senhor,
precisamos de um toque do Senhor. Sabemos que não podemos chegar até Deus se não for através do Senhor, do grande sumo sacerdote, que não pecou, que não errou, que é imaculado. Senhor, se alguma coisa na nossa vida que não agrada, se há pecados, haja perdão, remissão, e em nome de Jesus, dá-nos graça e força para sermos mais do que vencedores na pessoa do Senhor. Ó Deus, vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o teu nome. Chegou a hora especial de nós adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e a oferta. O dízimo é um gesto de fidelidade. Você tem andado em fiel na presença do Senhor. Já estamos indo para o 4º mês nesse ano. Você tem andado em fidelidade? O dízimo é um gesto de fidelidade. Ele nos dá 100% e espera que nós venhamos a devolver apenas 10%. Ao lado temos a conta da igreja, o Pix. Você pode fazer o seu dízimo através do Pix 19 98349 0033. E lembrando que a oferta é um gesto de gratidão. Você é agradecido por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Seja agradecido. Agradeça ao Senhor. Faça a sua oferta. Está aí ao lado, você pode fazer então a sua oferta nessa hora, o seu dízimo, e ser mais do que abençoado. Faça a prova, diz o texto, se o Senhor não vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre a sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de dizimar e de ofertar. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida de cada um, que não venha a faltar absolutamente nada, mas que o Deus provedor, sustentador, possa estar sobre essas vidas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Chegou o momento também de intercedermos, de orar por aqueles que estão enfermos. Eu tenho um pedido especial pela vida do Laurico Júnior, que fez uma cirurgia no coração e deu infecção no osso, pela Damiane, que está lutando com relação à leucemia, com a minha tia Alair, que está hospitalizada por causa de um derrame na pleura. Que o Senhor tenha misericórdia da vida dela, pela vida do pastor Fernando César, superintendente do nosso distrito. E quero orar por você. Sua mão, coloque o lugar afetado e ora agora junto comigo em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por aquele que está passando por lutas na área da saúde, nos relacionamentos, com filhos, netos. Que o Senhor tenha misericórdia. Entra com a tua graça. Em nome de Jesus. Aquele que está enfermo, tira, Senhor, todo o caroço. Tira, Senhor Jesus, toda a infecção, toda a inflamação. Tira, Senhor Jesus, esse tumor, seja no cérebro, esse tumor no estômago, na barriga. Ó Deus, seja tirado, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, tira toda a dor. Lembramos agora da vida do Laurico, da vida da Damiane, da vida, Senhor, do pastor Fernando, da minha tia Alair. Coloque as suas mãos, cura, faz um milagre, em o nome de Jesus. Traz, ó Deus, saúde, para que haja testemunho na tua casa, como a tua boa mão esteve sobre eles. É em nome de Jesus que eu oro, crendo no toque especial do Senhor. É que eu oro, amém, e graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto,
e eu quero convidar a você a receber a bênção. Divida a mensagem com mais 3 ou 5 pessoas. Eu tenho a certeza que esses serão rica e poderosamente abençoados. Vamos orar para receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe.